O nosso estudo hoje será sobre equação do segundo grau incompleta. Nós vamos estudar a equação incompleta faltando o termo B e equação incompleta faltando o termo C. Equação do segundo grau incompleta. Nós temos ax ao quadrado mais bx igual a zero, equação incompleta faltando o termo C, e ax ao quadrado mais c igual a zero, equação incompleta faltando o termo B. Na primeira, nós vamos colocar o x em evidência. O que é x ao quadrado? É x multiplicado por ele mesmo. Então, em cada um dos dois termos, nós temos em comum a letrinha x. Colocando o x em evidência, retirando o x dessa equação, vai sobrar ax mais b. Igualando cada uma dessas duas partes a zero, x é igual a zero e ax mais b igual a zero. Passando b para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. O a está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, quando faltar o termo c, a equação ela terá uma raiz igual a zero e a outra raiz será menos b sobre a. Na segunda equação, ax ao quadrado mais c igual a zero. Passando c para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. O a está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E a operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Então, quando faltar o termo b, a equação terá duas raízes opostas, que são menos raiz quadrada de c sobre a e mais raiz quadrada de c sobre a. Resolva as equações do segundo grau a seguir. Primeira equação, x ao quadrado mais 6x igual a zero. O que é x ao quadrado? É x multiplicado por ele mesmo. Colocando o x em evidência, nós teremos x que multiplica x mais 6 igual a zero. Então, x é igual a zero, sempre que faltar o termo c, uma das raízes vai ser zero, e x mais 6 igual a zero. Passando 6 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. Então, uma raiz é igual a zero e a outra menos 6. Conjunto solução, que é o conjunto que contém as respostas, as raízes da equação, tem as raízes menos 6 e 0. Vamos agora resolver a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. Passando 16 para o segundo membro, ele é negativo, ele passa positivo. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, quando falta o termo b, nós temos duas raízes opostas. No conjunto solução, menos 4 e 4. O triplo de um número diferente de zero é igual ao seu quadrado. Qual é esse número? Então, veja bem, o triplo de um número. O que é triplo de um número? O triplo é 3 vezes. Eu não sei que número é esse, eu vou chamar esse número de x. Então, 3x é igual. Então, nós vamos lendo a frase e escrevendo a equação. Ao seu quadrado, o quadrado do número que eu pensei, ou seja, o quadrado de x, que é x elevado ao quadrado. Então, aqui nós escrevemos a equação. Passando o x ao quadrado para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. Multiplicando por menos 1, multiplicar por menos 1 significa trocar todos os sinais. Onde tem menos, eu coloco mais, e onde tem mais, eu coloco menos. O que é x ao quadrado? É x multiplicados por ele mesmo duas vezes. Então, vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, nós vamos ter x que multiplica x menos 3. Então, nós temos x igual a zero e x menos 3 igual a zero. Passando 3 para o segundo membro, ele é negativo, ele passa positivo. Só que nós temos que lembrar que esse número ele é diferente de zero. Então, no conjunto solução, nós teremos apenas o número 3.
No mundo da imaginação, dois números conversavam. Descobri que se eu me elevar ao quadrado, serei meu quádruplo. O outro respondeu: espere, isso também acontece comigo. Afinal, quem são esses números? Então pense bem. O primeiro falou assim: se eu me elevar ao quadrado, serei meu quádruplo. Ou seja, eu vou chamar esse número de x. X elevado ao quadrado é igual a 4x. Quádruplo é 4 vezes o número. Passando 4x para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. Colocando o x em evidência, essa é uma equação incompleta faltando o termo c, nós teremos x que multiplica x menos 4 igual a zero. Primeira raiz vai ser x igual a zero e x menos 4 igual a zero. 4 negativo passa para o segundo membro positivo. Então, 0 ao quadrado é zero e 4 vezes 0, 0. Então, são iguais. 4 vezes 4, 16 e 4 ao quadrado, 16. Então, esses números são 4 e 0. Conjunto solução, 0 e 4. A escola de Dona Mercedes está sendo reformada. Sabendo que a nova área mede 8 metros quadrados e considerando a medida do lado do terreno inicial como x, determine as medidas do comprimento e da largura do terreno após a alteração das medidas. Na conversa entre os funcionários, o primeiro pergunta: a área de lazer continua quadrada? Não, ampliaram 1 metro no comprimento e reduziram 1 metro na largura. Precisamos cercar essa área. Então, o terreno inicial, x. Ao aumentar 1 metro na largura e diminuir 1 metro no comprimento, o novo terreno, a nova área, terá dimensões x mais 1 e x menos 1. Lembrando que essa área é de 8 metros quadrados, vamos encontrar o valor de x em função da área. Então, x vezes x, x ao quadrado. 1 vezes x, x. X vezes menos 1, menos x. 1 vezes menos 1, menos 1. E o 8 positivo passa para o primeiro membro negativo. Somando os termos semelhantes, mais x com menos x são opostos, eu posso cancelar. Menos 1 com menos 8 é igual a menos 9. Passando 9 para o segundo membro, ele é negativo, ele passa a positivo. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Então, nós temos x igual a menos 3 e x igual a 3. Lembrando que, como nós estamos trabalhando com medida, o valor negativo não serve. Se x é igual a 3, quais são as dimensões desse terreno? 3 mais 1, 4. 3 menos 1, 2. Então, o terreno terá 4 metros de largura e 2 metros de comprimento.